Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, senhor secretário de governo, demais amigos, guarda municipal, todos que nos assistem via internet, todos muito boa noite. Senhor presidente, nós recebemos hoje aqui a visita do professor Sacomano, correto? Falando de um assunto que eu sempre achei e acho de grande relevância, que é em relação ao respeito aos símbolos cívicos, como a bandeira nacional, o pavilhão nacional, os nossos hinos. Haja vista, senhor presidente, quando fui presidente dessa casa, até fiz um projeto de resolução e que foi aprovado, onde nós implantamos que fosse colocado, que fosse tocado aqui um hino, o hino nacional, o hino à bandeira, o hino à proclamação da República e o hino de Vinhedo. A cada semana era um hino diferente. Foi algo um pouco controverso, alguns concordaram, outros não, alguns gostavam, outros não. Mas, enfim, era uma forma justamente da gente resgatar esses valores, esses símbolos da nossa nação, que, via de regra, as pessoas confundem nação, pátria, com governos. E isso é muito ruim. Governo a gente pode gostar ou não, governos mudam, governos têm aí de várias tendências, mas a pátria é a nossa identidade como um povo. Então, a gente tem, sim, que estimular a valorização de todos os símbolos nacionais. E foi muito bem colocado pelo professor que nós temos, logo lá no portal, as bandeiras, tudo, mas em outros pontos, a prefeitura mesmo, nós não temos. Então, eu acho que merece, sim, todo o nosso apoio, porque a gente precisa, mais do que nunca, no momento que a gente está vivendo, que acaba mexendo com a autoestima de todos nós, por problemas políticos e problemas de governo, mas que não pode deixar que isso afete o nosso sentido cívico, o nosso sentido de pátria, de nação. Isso a gente tem que valorizar, isso a gente tem que respeitar, porque, afinal, essa é a nossa identidade. Isso é o que nos une. Senhor presidente, apresentei na semana passada, foi lido nesta noite, apresentei, mas foi subscrito por vários vereadores, um projeto de resolução para a criação de uma comissão de assuntos relevantes para tratar especificamente das questões relacionadas ao transporte público coletivo de passageiros em nosso município, que a gente sabe que tem muitos problemas, que não é de hoje, que é um assunto que já veio sendo estudado, analisado por uma comissão no mandato anterior a este, que elaborou um bom trabalho e que precisa ser dado sequência. Estivemos no Ministério Público, juntamente com o vereador Rodrigo, o vereador Edson PC, Paulinho Palmeira, Rubens Nunes, enfim, conversando com o promotor sobre esse assunto e entendemos que seria importante dar sequência, em função disso que foi apresentado esse projeto de resolução, para que a gente analise a real situação do transporte público de Vinhedo hoje, possa analisar também o contrato que está em vigor com a empresa Rápido do Luxo, que é a empresa concessionária desse serviço no município, e que exija melhoria onde for necessário, que se exija o cumprimento do contrato, também em suas cláusulas, e que, se for viável para o município, que se algum ponto do contrato possa não ser executado, se for interessante para o município, que exista uma contrapartida em outros tipos de serviço. Então, o objetivo dessa comissão de assuntos relevantes é seguir no tratamento deste assunto, porque, afinal, são milhares de pessoas na nossa cidade que utilizam o transporte público de passageiros e acabam sofrendo, em muitas situações, com a má qualidade desse serviço, que até acredito que tenha tido algumas melhorias em alguns aspectos, mas que ainda está muito longe do ideal, do que a população merece, sobretudo pelo preço que se paga na passagem desse transporte aqui em Vinhedo. Senhor presidente, eu quero aqui me solidarizar e também dar todo o apoio às palavras de Vossa Excelência em relação ao que ocorre na
Na Estrada da Boiada do nosso município também recebo constantes reclamações de comerciantes, da população de forma geral, porque além das pessoas ali que têm o comércio, ali que usam diariamente, acaba afetando o restante do trânsito da cidade, né? Porque com os constantes desvios, né, com o congestionamento que fica, isso afeta não só a região, né? Acaba afetando uma grande parte do nosso município. E realmente é inadmissível que uma empresa que não tem, já vem demonstrando há tanto tempo que não tem capacidade, não tem competência para exercer para complementar a obra, né, para executar a obra, continue fazendo com que toda a população fique sofrendo com esses transtornos. Então, acho que tem que a Sanebave tomar alguma providência, mesmo que seja uma providência mais drástica, de suspender esse contrato e fazer uma nova licitação. Talvez não fosse o ideal, porque a gente sabe o quanto demora isso tudo, mas não dá para continuar como está. Quanto tempo está nessa situação? Isso, de fato, é inadmissível, e esperamos que a Sanebave, né, e que o senhor prefeito municipal cobre isso da Sanebave, porque não dá mais para suportar. Senhor presidente, eu gostaria de aqui também registrar a realização do 22º Encontro Paulista de Carros Antigos, realizado no Parque Municipal nesse final de semana, mais um evento de grande sucesso realizado no Parque. Cumprimentar o senhor Nilson Carratu e esposa, que já realizam esse evento há muito tempo, anteriormente em outras cidades, né, desde o ano passado, salvo engano, aqui no nosso município. A gente sabe que eventos como esses e outros que foram realizados no parque são muito importantes para o incremento do turismo, né, da cidade e, por consequência, da economia, né, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Então, realmente tem o aspecto de mais uma atividade de lazer para a população e o aspecto econômico. Então, temos aqui que realmente enaltecer e elogiar uma grande estrutura, né? E daí a gente entra na questão, quem fez é uma empresa da iniciativa privada? Visa lucro? Visa. Teve lucro? Provavelmente teve um grande lucro. E o que há de errado nisso? Eles foram lá, eles tiveram capacidade, competência, eles vêm desenvolvendo isso há tantos anos, né, para chegar nesse nível. Eles investem, correm o risco do alto investimento, então, como qualquer outra atividade. É positivo para a cidade? Então, eu acho que esse é o caminho, muito melhor do que pegar recursos dos cofres públicos, que poderia ser utilizado em outras áreas, para fazer, por exemplo, festas da uva milionárias. Né? A gente tem visto, não só nos últimos anos, não. Isso vem aí há 10, 12 anos, a realização de grandes shows, onde se gastam muito dinheiro. Né? Este ano não foi realizado, eu disse isso já anteriormente, acho que deveria ter sido realizado num outro formato, mas deveria, mas, enfim, foi uma opção pelo momento econômico que vive e por uma série de outros fatores, o Poder Executivo. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é só a festa da uva que deve ter uma atenção do município. Existem outros eventos como esse e outros que foram e serão realizados que também colaboram para o desenvolvimento turístico da nossa cidade. No entanto, o único aspecto que eu quero aqui ressaltar é que eventos que tenham... que sejam eventos particulares, né? Mesmo os grandes eventos que são bons para o município, como a gente já falou aqui, mas esses eventos que utilizam o parque devem ter, o secretário de Esportes, Adriano de Souza, está aqui, que é responsável pelo parque, sabe quanto é o custo de manutenção do parque. Então, tem que ter, no meu ponto de vista, isso está previsto no próprio decreto municipal, uma contrapartida. Quando a gente fala de uma entidade ou de um grupo de entidades, né, filantrópicas, beneficentes, que realizam ali encontros, eu acho até razoável que tenha um apoio do município e tudo mais, né, inclusive no aspecto financeiro. Agora, os demais eventos, sim, são importantes para o município, mas por que não contribuir também, de alguma forma, com a manutenção do parque? Né? A gente sabe que no passado já houve ali no parque, mesmo com o decreto que já existia, não esse, mas um outro decreto, mas que já existia e previa um pagamento, já houve eventos particulares com cobrança de ingressos que não se pagou nada. Isso está certo? Não está.
né? Eu acho que tudo é se fazer, mas tem que ter a contrapartida, né? E hoje existe um decreto aí, um decreto municipal, né, do que é de conhecimento, ou pode ser de conhecimento de todos que têm interesse, que estabelece as normas de utilização do parque. Vamos sim utilizar, vamos fazer festas, vamos fazer eventos, mas vamos contribuir também com a manutenção, porque afinal não é barato o custo da manutenção de um parque desse porte. Senhor presidente, já puxando por este assunto, gostaria de falar aqui sobre as entidades beneficentes do nosso município, as entidades filantrópicas, que realizam um fundamental trabalho na nossa sociedade. A gente sabe que, se a gente dependesse apenas do poder público, fazer todas as ações sociais que são necessárias, muita gente, muitas famílias, muitas crianças deixariam de ser atendidas. E o trabalho feito pelas entidades, ele custa para o município muito menos do que o município ter que, ele próprio, criar uma estrutura estatal, uma estrutura pública para fazer esse atendimento. Porque lá tem voluntários trabalhando. E essas entidades eu conheço bem, né, conheço praticamente todas, já tive um convívio próximo, já colaborei de uma forma ou outra com muitas delas. No período que estive frente à presença da Associação Comercial, realizamos muitas campanhas em parceria, inclusive campanhas de arrecadação de brinquedos, onde a Associação Comércio arrecadava e as entidades faziam a triagem, a distribuição. Então, a gente sabe das dificuldades que vive e sabe da seriedade dessas entidades. Por isso que eu fico indignado quando vejo determinados comentários ou insinuações que colocam em dúvida a idoneidade, a seriedade dessas entidades. Porque essas entidades, elas não vivem apenas da subvenção pública, que é feita através de lei aprovada nessa casa, através do programa Selando Parcerias. Não é dado tem critério para ser concedido, e elas prestam contas, e o trabalho todos acompanham. E tem a possibilidade de acompanhar. Mas, além desses recursos, elas vivem de doações de pessoas físicas, de empresas, de contribuições diversas, para que elas possam manter as suas atividades. Então, quando se levanta alguma dúvida, alguma suspeita, quando faz qualquer tipo de insinuação sobre a idoneidade dessas entidades, está afetando muito, porque elas dependem de credibilidade. E eu acho mais do que natural, dentro do trabalho de um vereador, o trabalho de fiscalização. Natural, plausível, faz parte das funções. Deve sim fazer, claro que deve. Mas deve-se sempre ter responsabilidade, bom senso, coerência. E jamais ser leviano a ponto de fazer qualquer insinuação ao serviço das entidades. Se existir algo específico, ok. Nesta entidade existe este problema. Faz-se, verifica e denuncia se tiver certeza sobre aquilo. Mas jamais falar genericamente. Generalizar não é bom nunca. Não é bom nunca. Então, quero aqui deixar registrado meu total apoio, a minha crença na idoneidade dessas entidades filantrópicas de Vinhedo, sérias, que fazem um grande trabalho. Que, se tiver especificamente outra, que tiver qualquer tipo de desvio, aí se investigue e fale-se especificamente qual é o tipo de problema. Aponte, se fala, jamais se generalizar. Isso é muito ruim em todos os sentidos. Senhor presidente, a vereadora Ana tocou no ponto, outros vereadores também falaram, de uma questão muito importante, que claro que não cabe a nós o poder de decisão, mas nós podemos, e creio que as câmaras desse país, todos os municípios, devam ter um trabalho organizado e muito forte em relação à discussão do Pacto Federativo. Basicamente, o que é? É a distribuição de responsabilidades e de recursos em nosso país. Porque hoje o município, ele é obrigado a arcar com a grande maioria dos serviços prestados à população. A gente vê a questão da segurança, né? Obrigação primeira do Estado, né? A gente fala o Estado como um todo, mas o Estado como unidade da federação, né? O Estado não faz como deveria fazer. Sobra para o município, através das guardas municipais, que surgiram como uma guarda patrimonial, hoje é a principal força de segurança do município, de muitos municípios.
Na saúde, mesma coisa, basta ver o que repassa o SUS e quanto o município tem que colocar em cima. Ou seja, o grosso é arcado pelo município. Educação, idem, com a municipalização. Vem algum recurso federal? Vem, mas muito pouco. A maior parte sai do orçamento municipal. Agora, do bolo geral de arrecadação do país, de tudo que se arrecada entre todos os impostos, taxas no país, para o município vem uma fatia ínfima. A maior parte fica na União, outra parte, pouco menor, mas também considerável, fica no Estado, e desse total, uma pequena parte fica para o município. É por isso que quase todos os municípios estão quebrados, falidos. Né? Vinhedo passa por uma dificuldade financeira, outros estão em uma situação muito pior. Né? Enquanto a gente não rediscutir o pacto federativo, os municípios brasileiros vão continuar agonizando. É a realidade da grande maioria. Senhor presidente, por hoje é só. Muito boa noite a todos.